Olá a todos! Hoje vamos viajar no tempo até um dos dias mais importantes da nossa história, o 25 de Abril. Sim, é um feriado, mas é muito, muito mais do que isso. É o dia que nos deu o Portugal que conhecemos hoje, um país livre. Pensem nisto um bocadinho. Parece uma realidade de um filme, não é? Poder dizer o que se pensa, escolher um livro, um jornal, ou até decidir em quem votar, são coisas que fazemos quase sem pensar. Tomámo-las por garantidas. Pois bem, essa era a vida dos nossos avós, se calhar até dos nossos pais, aqui mesmo, em Portugal. Mas, como em todas as grandes histórias, um grupo de gente corajosa decidiu que as coisas tinham de mudar. E esta é a história de como, num só dia, tudo mudou. Vamos a isso? Ok, então, para percebermos bem a festa e a alegria do 25 de Abril, primeiro temos de espreitar o que estava antes. Como é que era de facto a vida em Portugal sob a ditadura? O regime tinha um nome, Estado Novo. E olhem, não foi coisa pouca. Durou quase 50 anos, 48 para ser exato. Foi uma das ditaduras mais longas da Europa. É quase meio século a viver com regras muito, mas muito apertadas. E o que é que isso queria dizer no dia-a-dia? Bem, para começar, só havia um partido político. Ponto. Tudo o que se escrevia nos jornais, nos livros ou o que se via no teatro passava primeiro por um filtro, a censura. E depois, o mais assustador, havia uma polícia política, a PIDE, cuja função era vigiar e perseguir quem se atrevesse a pensar de forma diferente. E como se não bastasse, Portugal estava metido numa guerra colonial em África que já se arrastava há 13 longos anos. Claro que, no meio disto tudo, a resistência crescia em segredo. E os militares que planearam o fim da ditadura precisavam de um sinal secreto para começar a operação. E o que é que eles escolheram? Uma coisa linda e improvável. Uma canção. Grandola, Vila Morena, uma canção de um artista incrível, o Zeca Afonso, que estava, claro, proibida pelo regime. Imaginem, são 0h20 da madrugada de 25 de Abril. De repente, na rádio, ouvem-se estes versos. Este foi o sinal. Por todo o país, nos quartéis, os militares do Movimento das Forças Armadas, o MFA, souberam. É agora. A revolução tinha acabado de começar. E a partir daquele momento, a noite de 25 de abril de 1974 transformou-se numa cascata de acontecimentos que iam virar Portugal do avesso. Para melhor, claro. A operação foi de uma precisão impressionante. Logo a seguir à canção sinal, os militares saíram dos quartéis e em poucas horas tomaram conta dos pontos-chave, as rádios, para poderem comunicar com o país, o aeroporto, os ministérios e, ao nascer do dia, a coluna de tanques, liderada por uma figura lendária, o capitão Salgueiro Maia, já estava no Terreiro do Paço, bem no coração de Lisboa. Esta imagem é fantástica. Capta mesmo o espírito do momento. A maior parte destes militares eram jovens, capitães, fartos de uma guerra que não tinha fim e de um país que parecia parado no tempo. Naquela madrugada, eles estavam a arriscar absolutamente tudo, pela ideia de um Portugal livre. E agora, acontece algo absolutamente crucial. Nos primeiros comunicados que fizeram na rádio, os militares pediram às pessoas para ficar em casa, por uma questão de segurança. Mas aconteceu exatamente o contrário. As pessoas saíram à rua em massa, milhares delas, felizes, a apoiar os soldados. E foi aí que um golpe militar se transformou numa autêntica revolução do povo. E esta imagem diz tudo. É a união perfeita entre o povo e os militares. As ruas encheram-se de gente, de abraços, de sorrisos, de gritos de vitória. Foi um dia de festa, de um alívio e de uma esperança que eram palpáveis no ar. E o que torna este dia tão único no mundo inteiro é o seu símbolo, o cravo, de onde veio o nome Revolução dos Cravos, de um gesto simples e espontâneo. Uma florista, chamada Celeste Caieiro, começou a dar cravos aos soldados, e eles puseram as flores nos canos das espingardas. Uma arma, em vez de disparar, oferecia uma flor. É uma imagem fortíssima de uma revolução que se cria pacífica. O momento da verdade aconteceu no Largo do Carmo, em Lisboa. O chefe do governo, Marcelo Caetano, que tinha sucedido a Salazar, refugiou-se no quartel da GNR. O Salgueiro Maia e os seus homens cercaram o local. Foram horas de muita tensão, mas finalmente Caetano rendeu-se. A ditadura tinha oficialmente caído. Ao fim da tarde, a notícia correu o país pela rádio. Era o fim. Mas a queda do ditador foi só o primeiro passo. A Revolução abriu a porta para uma transformação total da sociedade portuguesa. Vamos lá ver o que mudou afinal. O contraste aqui é brutal, não é? De um lado, tínhamos uma ditadura, censura, uma polícia política, uma guerra. Do outro, passámos a ter democracia, liberdade de imprensa, direitos humanos, vários partidos e o fim da guerra. Foi uma viragem de 180 graus em tudo o que era importante no país. E a revolução não ficou só na política, entrou pela casa das pessoas adentro. Especialmente para as mulheres, as mudanças foram gigantescas.
De repente, a igualdade entre homens e mulheres passou a estar na lei. Carreiras que antes eram proibidas, como ser juíza ou diplomata, abriram-se. E coisas que hoje nos parecem básicas, como o divórcio ou o simples direito a que ninguém nos abra as cartas, tornaram-se realidade. Foi uma mudança radical. E agora chegamos a um ponto que tem tudo a ver convosco, aqui nas escolas José Maria dos Santos, no Pinhal Novo e em todas as escolas de Portugal. De que forma é que o 25 de Abril mudou a escola? A ideia é muito simples. Um país mais livre e mais democrático precisava de uma escola mais livre e democrática. Antes de Abril, estudar era um luxo para muitos. A Revolução veio dizer que não. Veio dizer que a educação é um direito de todos, independentemente de onde nascem ou do dinheiro que têm. A escola pública, gratuita e para todos, como a que frequentam hoje, é uma das maiores e mais bonitas conquistas do 25 de Abril. E terminamos com esta ideia para levarmos connosco. O 25 de Abril não é só uma página nos livros de história. É um legado, uma herança que todos nós temos a responsabilidade de cuidar. A liberdade não é uma coisa garantida para sempre. Exige que a gente participe, que pense por si, que se comprometa. E a pergunta que fica para todos nós é esta: o que é que fazemos hoje com esta liberdade para continuar a construir um futuro melhor e mais justo? A resposta, na verdade, está em cada um de nós. Até à próxima.